minha gente, estamos aqui com mais um Faça Você Mesmo. E dessa vez, o que a gente traz para você aprender, e claro, eu vou aprender com vocês, é essa vela com base de concreto. Olha que linda! Serve tanto como um enfeite, como também para aromatizar o ambiente, não é isso mesmo, Érica? Exatamente. Olá, pessoal, tudo bem? A Érica é artesã e tem essa prática já há um bom tempo, né, de fazer velas, trabalhar com essências para tanto decorar o ambiente quanto aromatizar, não é isso? Exatamente. E aí o mais bacana é que a gente usa a base de concreto para fazer com que essa beleza, o acabamento na casa fique ainda mais bonito. Porque a gente tem a vela aromática que vai deixar a casa bem perfumada e a gente ainda tem a base de concreto para a gente combinar ali, porque aí tem várias cores e tudo mais, é o que ajuda a deixar ainda mais impecável. Eu acredito, assim, é uma das primeiras que eu comecei a fazer e tem o seu charme, né? Sim, sem dúvida. Deixa o ambiente bem bonito, decorado e perfumado. Então, papel e caneta em mãos para você anotar o que precisa de ferramentas e materiais. Ferramentas: uma colher, um garfo, uma balança de precisão digital, uma espátula de silicone, uma panela esmaltada, um termômetro culinário digital, um soprador térmico ou um secador de cabelo. Materiais para a base de concreto: cimento, areia branca de aquário, água para diluir a massa, molde de silicone ou PVC para formar a base da vela, feltro ou protetores de base para o fundo da peça. Materiais para a vela aromática: cera vegetal, essência aromática, pavio de algodão, corante para a vela, pode ser em lasca ou em líquido, adornos decorativos como flores secas, pedras, glitters, o que você achar melhor. Érica, então agora eu quero que você nos ensine como fazer essa lindeza aqui. Arrasou. Passo a passo, vamos lá? Vamos lá. Então, primeira coisa, gente, vamos colocar a luva, porque agora a gente realmente vai colocar a mão na massa, literalmente. A gente vai mexer com materiais que acaba sujando mais as nossas mãos. Então, primeira coisa aqui que a gente vai fazer é colocar as luvas. Maravilha. Pronto, agora a gente precisa de um suporte. Aqui como que eu vou fazer em menos quantidade, então eu vou usar um copo mesmo pra gente poder ver, vocês verem melhor. Mas na grande maioria das vezes a gente usa umas bacias bem grandes, quase o chão, gente, com enxada, mentira. Quase isso. Aí faz em grande quantidade, isso. Né? Então aí a medida também vai ser maior. Vai ser maior, exatamente. Daí a gente, então aqui, como eu vou fazer pouca peça, então eu vou usar o copo que vai ser mais fácil até para vocês verem. Maravilha. Então, a gente utiliza a balança aqui para poder pesar os materiais e para ficar mais fácil para vocês também. Porque assim, a gente precisa, o cimento, ele é mais pesado do que a areia. Aí aqui, gente, eu vou colocar metade e metade. O cimento ele é um pouquinho mais pesado do que a areia. Então, eu coloco aqui 50 gramas de cimento, depois eu venho com o dobro de areia. Lembrando que o cimento é importante que ele seja de boa qualidade, né, Érica? Você comentou isso. Isso. O cimento, a gente usa ele de uma marca de boa qualidade, porque tem marcas que a gente acaba comprando muito barata, que acaba deixando muito craquelado, muito frágil a peça, então não compensa. E um saco de cimento, gente, se a gente for ver, tem até os cimentinhos também que pode ser utilizado, não é um problema, porque ele já é de uma boa qualidade. E a areia também, o que eu comentei, que precisa ser, eu estava até te falando, né, que precisa ser de boa qualidade, que é o seguinte, a areia, aqui eu só confirmar, pronto, aqui só para finalizar aqui da medida, aqui tem 150
gramas de produto. Então eu tenho 50 de cimento e 100 de areia, porque a areia ela é mais leve. Então eu preciso colocá-la mais para eu poder conseguir chegar na proporção correta. Tá. E a areia precisa ser esse tipo de areia aqui, olha. Uma areia branquinha, fininha. Não precisa ficar peneirando ela. Essa daqui, quando a gente compra, ela já vem pronta assim, ela é maravilhosa. Que é areia de aquário, né? Que é areia de aquário. A gente não usa aquelas areia de materiais de construção, Carla, porque, menina, é uma loucura, mas vem toda contaminada de terra. Às vezes, não sei se você já percebeu, que a gente olha aquele monte de areia cheio de terra, toda vermelha. Você já percebeu que ela não é branquinha assim, né? Ela não é igual a gente vê areia na praia bonita, né? Ela é uma areia toda vermelha, justamente por isso que ela tem um pouco de terra. Você acredita? Entendi. Então Aí, tem que ser essa mais pura, né? Isso, porque se a gente usa uma areia que tem terra, o que vai acontecer? O nosso produto aqui, ele vai ficar menos resistente. Como a gente está falando de artesanato, de uma peça que vai ter fogo aqui e tudo mais, então é muito importante a gente ter uma peça com mais estrutura, tá bom? Perfeito. Então faz toda a diferença. Aí o que a gente vai usar aqui agora? A gente vai colocar água pra gente ir fazendo. Gente, a água aqui, ela nos engana, viu? A gente tem que ir colocando os golinhos de água. Aqui é bem no olho mesmo, vai colocando os golinhos, vai mexendo, porque quando a gente acha que não tá bom, de repente ela fica molenga e não é legal. Ó, tá vendo? Eu coloquei só um golinho de água e olha só como que ela já vai misturando bem. E a areia molha super fácil mesmo. Só mais um pouquinho, chegar até o final. A ideia nesse caso, Érica, é deixar tanto o cimento quanto a areia mais úmido, mas não ficar aquele aspecto pastoso, não. E a ideia é deixar ele bem pastoso. Ah, tá. Isso, porque se a gente deixar ela muito líquida, o que vai acontecer? Primeiro você vai ter uma peça mais fraca, vai ter uma peça menos resistente e depois a gente também demora muito tempo para secar, sabe? Porque imagina, ela já leva 24 horas para secar. Aí se a gente usar uma quantidade de água maior, vai demorar mais ainda para secar, tá bom? Gente, quando a gente faz de grande quantidade, né, já tô acostumada a fazer grande quantidade, a gente usa a bacia maior, já tinha mexido, viu? Ó, gente, a dica, viu? Já usa uma bacia grande. Ó, tá vendo? Eu coloquei mais um golinho de água, do nada, ela já ficou bem molinha. E aqui tem uma coisa bem legal. O bom no artesanato é assim, né? A gente consegue, como a gente mediu, a gente sabe exatamente o quanto tem aqui, eu consigo colocar mais para dar o ponto. Igual a receita de bolo, sabe? Sim. Quando a gente tem a receita tudo certinha, e se a gente precisa colocar um pouquinho mais de farinha, não é um problema. Quando Exatamente. E mesmo de olho, né? Que às vezes a E gente precisa misturar bem, né? Deixar tanto a areia quanto o cimento bem misturadinho. Exatamente, gente, olha, bem misturadinho pra poder dar liga. É igual quando a gente tá fazendo a massa para construir uma casa mesmo, gente. ou vamos lá, uma massa de bolo também. Exatamente. Aqui eu vou colocar mais uma colher de cimento. E aqui a gente está transformando a nossa matéria-prima básica de cimento, areia e água em concreto. Por isso que depois nós falamos velas de concreto. Porque depois que o cimento e a areia e a água se misturam, já não é mais cimento, não é mais uma vela de cimento, é uma vela de concreto. Essa é a diferença. Ô, Érica, como eu vou saber se na hora que essa massinha está mais líquida, como eu vou saber se eu preciso colocar cimento ou areia? Aí a gente começa colocando o cimento, porque o cimento, ele ajuda a secar muito mais rápido. Então ele ajuda a secar muito mais rápido. E a areia, ela absorve muito mais água. Então, sempre vai no cimento, primeiro. Sempre vai no cimento. E aí, você coloca uma proporção de cimento, igual aqui, eu já coloquei 2 colheres de cimento. Então, se a gente for lá na nossa matemática, eu deveria colocar 4 colheres de areia, né? Tá. Só que aí, eu quero uma peça... eu quero meu concreto aqui mais sequinho. Então, eu posso começar com o cimento. E não é um problema, eu não vou deixar minha peça frágil, porque aquilo que eu falei, a questão da água interfere bastante se a gente vai deixar uma peça frágil ou não. Então, quanto menos água, Esse aqui, melhor. por exemplo, tá bem firme, né? Isso. A ideia é essa, deixar
bem firme, para que não corra, mesmo essa parte aqui, que parece mais fina, não quebra, né? Exatamente. Ela está bem estruturada. Tá bem estruturada, é perfeito, tá bem estruturada. Maravilha, olha, aqui tá perfeito, Carla, olha. Perfeito. Ah, legal. Perfeito. Porque aí o que acontece? Quando a gente tá no começo, é até legal. Por que que nós usamos o garfo? Você tá vendo aqui, olha, que a peça, ela tem umas ranhuras. O que acontece? Se eu não fazer essas ranhuras, ele vai ficar liso, tá vendo? Igual aqui fora. E se ele ficar liso, ele... Na hora que eu vim com a minha cera, com a minha parafina, meu blend de cera, ele já é mais oleoso, então pode desgrudar. Então é muito importante você usar o garfo. Então quando a gente tá no começo, fazendo as primeiras, gente, quanto mais você conseguir deixar essa massa aqui, ó, durinha, melhor para você trabalhar. Primeiro que você vai ter uma peça com mais estrutura, tá bom? Muita água é sinal de peça frágil depois que ela estiver pronta, tá bom? E aqui, quando a gente tá começando, é legal, você pode... Claro, a gente vai usar o garfo ali, já vou mostrar também, mas aí, ó, aqui, quando você tá fazendo, quando a gente tá começando, olha que legal, se a gente pegar o garfo, puxar e ela parar, é o ponto. Olha que interessante, ele ajuda nesse sentido também. Ajuda nesse sentido também, porque, gente, no começo são várias dúvidas, a gente começa a fazer, a gente mega se perde, né? Sim. E aí é legal, a gente tem alguns macetes depois que a gente vai fazendo, que fica muito mais fácil. Maravilha, feita essa parte, agora a gente vai usar o cano de PVC. Olha, Carla, eu gosto de usar aqui na loja, né, o meu marido é meu sócio, aí ele é meu sócio nas partes criativas, marketing e tudo mais, e também nas partes pesadas. Aí o que eu faço? Eu compro, gente, esse caninho de PVC no materiais de construção mesmo, isso aqui é cano de PVC, e aí a gente serra aqui para abrir, é muito importante ter essa abertura, muito importante mesmo. Gente, se não serrar isso aqui, vira um caos, sem condições. E olha que eu já testei, viu, que tinha uma caixa lá que ele não tinha serrado, e eu fui testar. Porque aí não consegue tirar. Não né? consegue. Não consegue tirar a vela. E por mais que seja uma peça resistente, mas Érica, mesmo sendo uma peça resistente, a gente empurrando embaixo não vai sair. Gente, totalmente fechado não sai. É um caos. Então, não, evitem. Então já pega a dica, isso aqui é vida. E é legal que, gente, vocês não têm noção o quanto um material desse aqui dura. Nossa, Carla, dura uma vida. E olha aqui que eu uso, hein? A gente faz bastante vela para aqui pra loja, tem as lembrancinhas também e dura uma vida. Claro que com o tempo ele vai desgastando, porque a gente usa o soprador térmico, que é quente aqui em cima e tudo mais. Mas vale super a pena o investimento. Nossa, demais. Então... corta aqui, o que eu usei, o grande, eu uso 12 centímetros, então uma dica legal também é a gente sempre cortar todos no mesmo tamanho. Então vamos supor, a gente vai fazer um pedido, de lembrancinha, a gente vai fazer uma produção maior, é bem interessante que todos estejam do mesmo tamanho, até pra gente ter um padrão, né? Porque, gente, é artesanato, mas assim, é bem feita, é com alma, é feita com carinho, não é pra fazer de qualquer jeito, né, Carla? Sem dúvida. Não tem como apresentar pro cliente um material mais ou menos, né? A gente tem que entregar perfeito. Com excelência, é artesanato, mas de qualidade. Sem dúvida. E outra coisa, até a ideia aqui é que você faça em casa, que você faça para presentear, até um ente querido. Agora já tá chegando Natal, né, Carla? Tá chegando. Então, época excelente para presentear com decoração e essa parte de aromatizar também, né? Que é onde entra as essências, exatamente, que a gente vai chegar lá. Vou deixar você escolher qual que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então tá bom. Mas vamos lá, passo a passo. Vamos lá. Aí agora, a gente já tem a nossa massa, tudo perfeito. Aqui eu só adiantei um processo, mas o que a gente vai fazer? A gente precisa fechar. Carla, você não tem noção o quanto é importante a gente deixar isso aqui fechado. O que a gente utiliza? Fita crepe para fechar o fundo e também a gente passa uma... Eu sou bem precavida, assim, porque eu já vi... Eu mesmo já tentei não colocar, já fiz vários acidentes, já sujei demais minhas bancadas. Então hoje eu coloco, vale a pena, gente. A fita crepe não é tão cara, vale a pena você passar, porque assim, você termina uma produção mais limpa. Porque aqui, ó, tá vendo? Um pouquinho só que eu trabalhei, já caiu pros lados, imagina se eu não tivesse.
E também para não perder o material, né? Sim, e também é muito legal. Quando a gente usa a fita crepe, gente, a gente consegue dar um acabamento assim, ó, lisinho. Bem lisinho mesmo, eu acho bem interessante. Eu mesmo, como artesã, eu tentei já fazer sem fita crepe só assim, ó, pegar, colocar numa bancada e deixar lá. Até bater da lateral, assim, pra tirar as bolhas. Mas, Carla, pra mim, como artesã, não funcionou. Eu já vi outras pessoas fazendo e funcionou. Mas pra mim, gente, eu preferi ensinar da forma que pra mim deu certo. Então, assim, ó, pra ficar lisinho a peça bem bonita, bem acabada, o que eu faço? Coloco a fita crepe por baixo, no fundo aqui do meu PVC e uma na lateral, para não vazar, tá bom? Aí o que eu venho fazendo aqui, ó? Então eu vou usar esse que eu já fiz, eu vou colocar o meu concreto aqui dentro. Ah, uma coisa muito importante agora, Carla, balança de novo. O que a gente vai fazer aqui, ó? Eu sempre coloco o meu cano de PVC, tiro a tara, né, pra ficar zerada. E aí eu vou colocar, aqui não dá pra ser de olhômetro, gente, precisa ser pesado. Por quê? Aqui a gente tem que ter a quantidade correta, mesma coisa, para que na hora que o produto estiver acabado, ele tenha uma harmonia bonita, sabe? Imagina você fazer 100 peças, uma maior, outra menor, fica estranho, feio, né? Aqui, ó, você vê, ó, eu tenho várias peças, todas, elas têm um padrão de altura, elas podem ter, elas são únicas, né? Você vê ó, que o formato delas aqui aí vai ser único, mas a altura dela faz toda a diferença, a gente deixar um padrão, fica muito mais esteticamente bonito. É aquilo que eu falei, volto a bater na tecla do artesanato bem feito, né? Então a gente consegue fazer muito bem. Agora que a gente já passou a fita crepe, a gente vai começar a encher esse molde. E Carla, a gente tem eu aqui na loja, por enquanto eu tô usando para essas menores, 2 tipos de cano. Um com 8 centímetros, que é a pequena, e um de 12 centímetros, que é esse, que é a minha vela grande. Tá. E aí, a de 12 centímetros, eu envaso 200 gramas de massa aqui. Porque o que acontece? Para eu conseguir ter um padrão das minhas peças. E você tem uma noção, olha, essas peças que estão aqui na mesa, elas estão todas no mesmo padrão. Todas elas eu envasei também 200 gramas. Então você percebe que as peças, ela até vai ter, tipo, cada peça é única, na verdade, né? O acabamento dela aqui, você consegue perceber isso super bem. Mas ela tem mais ou menos a mesma medida, né? A mesma altura, né? A mesma altura, então você vê uma harmonia. Então aqui eu vou colocar 200 gramas. E eu acho muito importante aqui, ó. Então, essa é a receita que eu vou passar pra vocês, que eu uso, gente, quase todo santo dia. A gente fabrica bastante peça, assim, porque faz uma diferença gigantesca, assim, a galera ama fazer composição na casa e tudo mais com esse tipo de peça. Então, aqui eu tenho 200 gramas dessa peça, certinho, consegui, ó, bater, olha a massa que eu fiz, sobrou quase nada. Arrasei. Então, o que a gente vai fazer agora? Sabe essa parte onde tem a abertura aqui? Isso aqui, gente, é muito importante, a gente ter essa atenção. Quando eu for puxar agora, que eu vou pegar o garfo para puxar, mas para eu puxar, ó, eu vou ver, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai puxar para essa parte que tem o corte. Sabe por quê, Carla? Eu já fiz várias vezes, de outras formas, em vários formatos. E o que aconteceu? Na hora que eu abro, se eu coloco do contrário, a pressão às vezes quebra. Agora você imagina, você fazer um monte de trabalho, você esperou 24 horas para a peça secar, para quebrar depois? Ah, não dá, né? E aí vai... Por isso, então, que tem esse efeito aqui. Exatamente. E uma coisa muito importante é que eu peguei e puxei o garfo, mas não tem problema. O que faz também, Carla, dar esse acabamento bem lisinho, isso aqui, ó. Por que eu gosto de usar a fita crepe? Mas, Érica, você usou a fita crepe e você deixou parado. Eu uso a fita crepe pra fazer isso aqui, ó. Pra bater mesmo, gente. Aí você bate bastante. Por quê? Vai tirar as bolhas, Carla. Quando a gente coloca, automaticamente forma bolha. Não importa a pressão que a gente coloque, ela sempre vai formar bolha. Então você dá uma batidinha, é muito importante. Olha só, aquele que eu puxei com o garfo, olha, ele já desceu tudo. Já desceu. Desceu tudo. E aqui é só pra você ter uma noção do quanto que já tá o suficiente, mas o puxar com o garfo a gente realmente faz depois, tá? A gente faz agora. A ideia é bater. Agora, se eu tivesse pego a peça, o concreto, e colocasse numa mesa e envasasse, eu não ia fazer esse movimento de bater. E aí o que ia acontecer? Na hora que eu desenformasse, daqui 24 horas, ia estar cheio de bolha. Entendeu? Aí a gente não faz isso. A gente não ficaria com esse aspecto lisinho, esse aspecto lisinho. O que eu falei aqui do caninho? A gente vai puxar ele aqui com o garfo no corte
do caninho, porque a ideia é que ele fique aqui. E aí, o quanto que a gente puxa? A gente puxa o suficiente para ter uma parede mais grossinha, tá? E aqui embaixo, a gente vai fazer literalmente... Quer ver? Mostra um vazio, Carla, por gentileza. A gente vai fazer um vasinho mesmo, olha, tá vendo? A gente faz um formato de vasinho. Por quê, Carla? A gente precisa que essa vela tenha base até lá embaixo. A gente não vai deixar ela só submersa, sabe? Só em cima, tá. o concreto reto e a vela por cima. Não, a gente vai fazer um vasinho mesmo para literalmente envasar essa vela. Ó, aí eu vou puxar. E aqui, gente, ó, a gente vai bastante no olhômetro mesmo, ó. Aí aqui eu deixo aqui, se quiser dar um acabamento aqui, porque tudo que você fizer nessa peça vai interferir depois no acabamento dela, tudo. Se você quiser deixar pra cima, você pode, senão você pode fazer um acabamento aqui, porque tudo vai interferir. E olha a questão do ponto da massa, tá vendo, Carla? Olha, a gente precisa deixar um ponto que a gente consiga passar o garfo. Ô, Érica, mas e se eu fazer uma massa, ela ficar mole, e eu for passar o garfo, na hora que eu tiver terminado de fazer e eu não conseguir, o que eu faço? Tiro tudo, refaço tudo de novo? Não precisa. Você pode esperar um pouquinho a peça secar, não é um problema, tá bom? Pode esperar ela secar, assim, uma questão de meia hora, 40 minutos, ainda é com segurança. Porque pensa, essa peça aí vai levar 40 minutos pra secar. 40 minutos não, 24 horas, 24 horas. Então você tem tempo pra não perder a peça, mas não esquece, hein, gente? Às vezes a gente vai lavar uma louça, fazer uma coisa em casa e deixa lá o cimento. Os primeiros 40 minutos dá pra eu salvar a peça se eu esqueci de pôr areia, por exemplo. Não, se eu passei muito o ponto da água. Ah, tá. Que é sempre ali a questão é sempre a água, porque vai estar mais úmido, sabe? Tá. Mais úmido. Então, perfeito. A gente consegue pegar o garfo depois, vir e dar essas garfadinhas pra ficar bem certinho. Agora, as cores, é nesse momento que você coloca, porque a peça já está ali só esperando as 24 horas para secar. Você coloca cor nessa peça agora ou em outro momento? Eu coloco na hora que eu tô fazendo aqui a mistura, que eu tô fazendo a minha massa. E aí, a cor que eu utilizo, a tinta que eu vou usar aqui, na verdade é um pigmento, né? O xadrez. E, gente, é o xadrez que a gente utiliza pra usar pra pintar parede mesmo, pra misturar em tinta, pra dar cor. E aí é legal que tem todas as cores primárias. Então, hoje em dia, eles já estão, o xadrez, nossa, já tá investindo até em mais cores. Pra gente que tá trabalhando com peças assim, tá incrível, tá bem incrível mesmo. Então tem muitas cores, gente, tem, olha, uma infinidade de cores, isso é bem legal. E aí eu vou usar nesse momento. Então, eu vou, na hora que eu tô fazendo a minha peça aqui de concreto, eu vou adicionar a cor que eu quero e vou adicionando até fazendo a cor. Isso sim é uma etapa que essa não tem como eu medir, Carla, não tem como. Aí é realmente o olhômetro, eu vou colocando e vou mexendo, vou colocando e vou mexendo. Se eu quero misturar duas cores, se eu quero fazer um roxo, por exemplo, eu vou lá, vou misturar o azul e vermelho e eu vou misturar até chegar no roxo, sabe? Tá. Mas não tem uma medida exata. Esse eu não tenho uma receitinha assim, então ele realmente é de olhômetro, é de feeling mesmo do que você quer. Aí uma dica bem legal, quando você está fazendo a cor, você vai pegar um pouquinho do seu concreto, você coloca no papel, ó. Inclusive tem até um pouco aqui, ó. Você tá vendo, ó? Ele seca bem rápido se você coloca pouca quantidade. Você coloca em cima de um papel branco, de preferência, e você deixa um tempinho. Bem rápido assim, ó. Ele já vai dar uma oxidada, vai secar mais rápido, pelo menos por cima, e você consegue ver a cor de como vai ficar quando secar. Porque quando ele está úmido... Se você quer mais claro, mais escuro, aí vai pigmentando mais ou menos. Exatamente. Porque quando ele está úmido, ó, um exemplo, esse aqui é o concreto, é o cimento queimado. Ó. Olha a cor dele, tá bem escuro mesmo. Agora, quando ele seca, olha a diferença. Dá até para colocar aqui do lado, olha. Tá vendo a diferença dele pronto com ele úmido? Então, tem essa diferença de cor quando seca. Então, na cor também é legal a gente ver assim, tá bom? Então, hoje eu quis fazer uma peça crua ali mesmo para vocês verem. Mas eu trouxe uma peça com uma coloração que a gente gosta bastante, que é um terracota mais avermelhado, né? E aqui também tem um pulo do gato, Carla. Na hora que eu for voltar a peça,
como eu faço para ser mais rápido a produção? Eu terminei, eu tiro tudo dali. Fica mais fácil de eu higienizar essa peça e de eu voltar. No começo, eu tinha lá meus 50 moldes lá, né? Meu digníssimo só tinha feito 50. Então, eu tinha que tirar tudo, lavar e começar tudo de novo. Agora, eu acho que eu devo ter uns 300. Então, é bem mais tranquilo. Aí, eu, tipo, tem uns que eu deixo só. Então, agora eu reservo bem. Eu tenho um lote ali de caninho só para quando eu vou envasar a cera, que é o que eu vou fazer aqui agora. E eu tenho um que é só para usar com concreto. Então, porque o concreto, ele mancha, ele vai desgastando mais rápido, né? A cera, nossa, dura bastante tempo. Tá bom? Perfeito. Aí, aqui, o que a gente faz? Eu vou pegar agora o caninho aqui, para eu poder colocar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte que está cortada. Quando eu for colocar a vela aqui novamente, da mesma forma, eu vou pegar e vou colocar aqui, ó, a parte, da mesma forma que eu fiz. A parte com a parede, né, com as costas, pro corte. Porque, ó, isso já me economiza material, ó. Eu vou chegar lá até o fundo aqui, até o fundo, para ficar aqui bem rente, olha, para não ter problema. Maravilha. Cheguei até o fundo. Pra pegar o fundinho? Deu pra pegar aqui? Eu vou chegar até o fundo, ó, pra não ficar rebarba. Aí eu vou pegar aqui e vou passar uma fita crepe só no corte, Carla, só pra eu garantir que quando eu colocar o meu blend de cera não vai escorrer. Mas aqui, ó, quando eu coloco as costas já pra abertura, eu já garanto isso. Mas aí só pra deixar 100%, né? A gente passa aqui, olha, só pra garantir mesmo, só pra ter certeza que vai dar tudo certo. E aí eu não preciso colocar embaixo de novo, tá, gente? Aqui eu só vou colocar na abertura mesmo. Na abertura. Só pra garantir, vai dar tudo certo. Então, perfeito. Então, nós temos aqui a nossa vela toda preparada. E aí, eu vou tirar minha luva agora. Agora, eu posso trabalhar de luvas, né? Se eu tiver com as minhas unhas ali mega esmaltadas, linda, maravilhosa. Não há um problema. Mas aqui, agora, não tem tanta necessidade. Então, o que a gente vai fazer? Você falou das luvas, é importante a gente alertar o pessoal de casa. Esses produtos costumam ser alérgicos? Porque às vezes para quem tem a pele mais sensível, talvez seja importante ficar com a luva o tempo todo, né? São sim, Carla, é muito importante, exatamente. Eu tirei porque eu já tô acostumada, eu já sei até onde a minha pele aguenta. Mas quando eu tô lá fazendo produção, já tem hora que quando eu tô assim, a 300, 400 velas, o que eu faço? Eu uso luva até o final. Porque porque tem a questão da água, aí você mexe numa água, você mexe no calor, você mexe no cimento, até para mexer na parafina e tudo mais. Então é importante sim, você ir até o final com a luva. Aqui eu só vou tirar porque a gente vai fazer uma vela. Mas se eu estivesse fazendo 10, eu já usaria a luva. Até o final. E é até gostoso também, né? Que você tira a luva ali e acabou tudo, né? Você joga a luva no lixo, tá tudo já perfeito. Tá tudo limpinho. Tá tudo limpinho. É até mais bacana. Eu gosto também. Maravilha. Agora também a gente vai usar a balança, tá? Nossa, essa balancinha é tão boa. A gente usa tanto essa. É uma bonitinha. E ela quebra o galho. Nossa, e é necessário, né? Para vocês terem a medida e ter um padrão, né? Demais, ela é indispensável. Então aqui, olha, eu vou tirar a tara da panela, vou zerar a balança, né? O que eu vou fazer? Aí, gente, é muito legal. Conforme a gente vai fazendo o tempo, né, a gente já tem todos os cálculos assim de cabeça, de tudo. Um exemplo é essa vela aqui. Essa vela eu já consigo... Eu sei exatamente o quantas gramas vai para eu conseguir preencher ela. Pra ela ficar nesse formato. Exatamente. Essa daqui, ela vai 75 gramas, de 75 a 80. Depende do quanto eu puxei com o garfo aqui, olha, tá vendo? Tá. Se eu tô com a parede um pouquinho mais grossa, provavelmente ela vai entrar... Eu vou conseguir colocar 80 gramas. Mas é muito importante a gente saber também o quanto que a gente vai colocar na produção. Então, se eu estou fazendo um padrão, Carla, um exemplo, estou fazendo um pedido de 300 unidades. O que eu vou fazer? Se é 300 e eu quero tudo uniforme, eu vou envasar tudo 80 gramas, para tudo depois ficar bem alinhadinho, bem certinho, para ficar bem bonito. Faz toda a diferença no acabamento. Perfeito. Então, maravilha. Então, nesse caso aqui, olha, eu tenho uma vela, e se eu tô falando que é média 75, 80, eu vou colocar 80 gramas, só pra gente não desperdiçar. Hoje, o que eu tô usando aqui para essa vela é uma coisa muito importante. A gente tem vários tipos de cera, de parafina hoje no mercado, Carla. E essa que eu tô usando aqui agora, ela é uma cera de coco, tipo dura e em escama.
Existe uma cera de coco que ela é mais cremosa. Nossa, ela é extremamente cremosa. Você pega ela assim, ó, Carla, ela é uma manteiga, sabe? A cera de coco. Aqui é cremosa. Só que essa outra cera de coco, gente, é muito importante isso daqui, porque eu tô falando de cera de coco, certo? Então, quem já começou a mexer com vela, fala assim, nossa, mas ela tá fazendo uma vela pilar com cera de coco. Mas essa cera aqui, deixa eu pegar até aqui de novo, ó, pra focar pra vocês. Essa cera é uma cera de coco tipo dura em escamas. Então essa eu consigo utilizar numa vela pilar, mas a cera de coco mole eu não consigo utilizar. Porque nossa mole você não vai conseguir nem desenformar, ela é uma manteiga mesmo, sabe? Ah, então acho que demora até, nem endurece. Ela até chega a endurecer, Carla, mas ela fica tão molinha, sabe? Porque ela é feita para usar em containers. O que é containers? É o pote de vidro, é para ser envasada. E aqui ela não vai ser envasada, né? Ela até tem um pouquinho de invase aqui dentro, mas a boa parte dela vai ficar para fora. Tá. E também é muito importante na queima. Nossa, se a gente fizesse uma vela de cera de coco mole numa vela dessa, ela ia queimar em, sei lá, em 15 minutos. Caramba. Você vê que aquela vela, vamos falar, de uma vela que todo mundo conhece, a vela branca que a gente usa quando acaba a luz? Aquela vela é feita só de parafina. Parafina, isso. Aí hoje ela demora, então. Nossa, dura uma vida, você vê, dura bastante tempo. Então aquela lá é com parafina pura. Aí hoje em dia a gente utiliza algumas ceras que vai ajudar mais o meio ambiente, igual a cera de coco e tudo mais, né? Então ajuda bastante. Essa daqui é uma descoberta, assim. Nossa, o mercado conseguiu. E o mercado de vela, gente, tá se renovando assim a cada mês que passa. Eu tô assim, eu comecei, acho que faz quase 5 anos que eu venho fazendo vários testes e tudo mais. E hoje, todo mês que eu vou no mercado, que eu vou em fornecedores para comprar, eu vejo coisa diferente. Essa cera de coco eu descobri ela, sei lá, acho que coisa de 45 dias. Eu me surpreendi. Eu falei assim, gente, porque antes eu usava a Ecomix, que era uma mistura ali de cera de soja com parafina, que deixava ela durinha. Aí eu descobri essa, eu falei, arrasou, maravilha. Então, e aí só você resumir, coloca, então, 80 gramas isso. de cera. De cera, exatamente. Então eu pesei aqui bonitinho, aí eu vou aquecer. Muito importante agora também na hora de aquecer, Carla, é a gente ter um termômetro, principalmente quando a gente está começando, porque cada cera ela vai ter seu ponto de fusão ali e tudo mais. Aqui a gente já deixou uma já aquecendo, né? E quando a gente usa esses fogões de indução, é legal que eu consigo, principalmente quando eu tô no começo, que eu preciso controlar tudo certinho para eu não queimar, porque se a gente aquece demais, ela queima. E aí, além dela queimar, ela fica com um cheiro horrível depois na hora que tá queimando na casa do cliente, sabe? Ou na casa de quem a gente for presentear. Sim. Então é muito importante a gente não passar do ponto dela. E uma coisa legal, Carla, é que cada cera, parafina que você for comprar, já vem ali o ponto de fusão. Eles chamam de ponto de fusão. Ah, essa daqui é 100, essa aqui é 70, essa daqui é 60. Então isso é bem importante. Nossa, muito importante, porque aí a gente consegue controlar. E aí, bastante. Assim, aqui nós temos esse modelo de fogão, Perfeito. Né? De indução. Dá pra fazer em casa? Dá, super dá pra fazer. Imagina, eu comecei meus primeiros testes no fogão de casa. O que eu fazia? Como que o meu fogão, ele, por mais que ele seja um cooktop, ele ainda é aqueles de grade. Se é um de indução, você consegue controlar a temperatura, eu acredito, né? O de indução ali. É igual esse aqui, né? Tem tipo um termômetro de indução. Exato. Já os cooktop ou os fogões mais tradicionais, o que acontece? Eles são a gradinha ali e a gente só liga, certo? Não tem, por mais que tenha um controle ali, mas a gente não tem tanto controle, mesmo baixo. O que eu faço? O que eu fazia quando eu tinha que usar o fogão tradicional? Eu pegava 2 grades assim e deixava ele mais alto. Isso num fogo extremamente baixo, hein? Olha pra você ver. Pra quê? Pra eu conseguir aquecer a minha cera ali sem danificar ela. Porque se eu aqueço ela demais, eu perco estrutura, ela não fica tão cheirosa depois. Então é muito importante. Então uma dica é essa. Pega 2 grades e deixa junto. Agora o de indução, como ele vai ter uma temperatura ali para você regular, então é mais tranquilo. Mas tanto é que a gente tem que... Gente, para fazer vela tem que ter termômetro e balança, assim, são imprescindíveis. Termômetro e balança. Dá para investir nesse aqui, eu acho que é R$20, Carla, desse aqui, ó. Olha, é baratinho, baratinho. Então é tranquilo pra gente fazer uma produção segura. Mas, Érica, eu não tenho termômetro, eu quero fazer um teste agora. Eu já comprei agora, só falta o termômetro. O que dá para fazer? Carla, quando a gente pegar na panela aqui, ó, e a gente tiver sentindo que a gente consegue pegar na panela, começa a ficar seguro, sabe? Imagina, se colocar a mão na panela, estiver queimando, impossível, que tá extremamente quente. Agora, quando a gente consegue pegar na panela assim, olha,
Tá, não é pra fazer isso, não é seguro, não é. Se você fazer uma produção grande, gente, tenha um termômetro. Mas se eu quiser fazer hoje, eu vi, eu já quero fazer hoje a minha vela. Não deu tempo de comprar o termômetro. Ó, se eu conseguir segurar a minha panela aqui, significa... Você quer pegar? Olha, não vai queimar sua mão, tá? Fica tranquila. Tá vendo? Se eu conseguir, não vai pegar. Fica tranquila, Carla. Ai, não, é um calor gostosinho. Isso, você vê que é suportável a sua mão? É seguro você colocar a sua fragrância aqui, não vai queimar a sua fragrância e também você vai conseguir ter uma boa performance. Por quê? Agora a gente vai chegar na parte da fragrância, Carla. Cera derretida, tudo lindinho, maravilhoso. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar a nossa essência aqui. A essência para vela, Carla, ela precisa ser lipossolúvel. O que isso significa? Ela precisa ser a base de óleo. Ah, tá. Existe a lipossolúvel e existe a hidrossolúvel. A hidrossolúvel é quando a gente vai fazer um sabonete, um produto para pele. Já a lipossolúvel é a base de óleo. Então é muito importante que a gente utilize as fragrâncias corretas para cada produto, para que ele tenha uma boa performance. Mas, Érica, eu posso usar uma hidrossolúvel, uma de sabonete, porque a gente também trabalha com sabonete, né? Para vela. Olha, eu até consigo utilizar, mas tem que fazer testes, porque às vezes a projeção daquela fragrância, ela não vai ser tão boa quanto uma mais oleosa. Às vezes a gente tem um produto, tem um aqui que a gente criou para a loja, que inclusive tem o mesmo nome da loja, um home spray que chama Rica. Eu já fiz o teste dele para vela, a mesma fragrância, que é incrível, uma explosão de cheiro pro ambiente. Pra vela eu já fiz 2 testes, 3 testes, já tentei. Acho que uns 4, não rola, não é a mesma coisa. Então, o que eu vou fazer aqui, olha? Eu vou usar, pra você já fazer na sua casa aí, sem precisar de muitos recursos, eu vou usar a própria tampinha como medidor, tá bom? Então aqui eu medi certinho, eu tenho 80 gramas. E pra fazer a vela, gente, a gente precisa, assim, ó, pra cada... a gente usa uma média de 6 a 10% de essência para sua vela, para cada 100 gramas, por exemplo. Então, um exemplo, aqui eu tenho 80. Eu até coloquei 100 para arredondar, para ficar mais fácil, tá? Aí aqui eu vou colocar aqui, eu sei que essa tampinha, que aqui eu já medi com meu com copinho de fracionar, mas aqui eu consigo saber, eu já sei que eu tenho 6 ml de essência. Então eu vou colocar legal. aqui. Então, essa tampinha equivale a 6 ml de essência. Exatamente. Tá. Vou passar um pouquinho que eu... Maravilha. Aí aqui eu vou colocar aqui. Essa aqui vai ficar bem cheirosa. Aí a gente vai usar a nossa espátula para mexer. Olha aqui que interessante. A gente colocou a essência e ela criou uma camadinha. Olha, deixa eu mostrar para vocês, olha. Ela ficou levemente, parecendo que já tá bem, já endurecendo, né? Criando bolhas. Olha, tá vendo, ó? Aqui, ó, a gente colocou a essência, ela ficou, já tá quase em ponto de já querer endurecer. Então, o que acontece? A gente pode voltar ela pro fogo um pouquinho. Se eu tenho um fogão aqui de indução, eu vou deixar no número 3, é sempre o seguro, pra gente conseguir não esquentar demais. E não é um problema isso aqui, gente. Isso aqui, na verdade, é maravilhoso. Você ter ela assim, ó, nesse ponto de manteiga, porque você sabe que você não tá com a cera quente demais, tá? Bom, então, aqueceu, deixou ela líquida, né? Bem molinha. Perfeito. Aí agora o que eu vou fazer? Usar a balança de novo. Eu vou tirar a tara para deixar tudo zerado aqui, né? Então, olha... Mais ou menos a mesma regra da base de concreto, né? Isso, exatamente. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença no acabamento da vela. Toda a diferença. Aí agora eu vou envasar aqui, olha, 50, 60... Olha lá, 78, 79, 80. Então, ó, a gente já começa a saber de cor sorteado, assim, o tanto que a gente utiliza para poder fazer. E aí, então, aqui eu usei 80, certinho. E aí eu vou vir com o pavio. O pavio, eu tenho 2 formas de poder fazer esse pavio. Aqui eu prefiro, que eu acredito que é mais fácil para trabalhar, Carla. Sabe quando é que eu vou colocar esse pavio aqui? Na hora que eu tô fazendo o concreto lá, você acredita?
é a hora que eu mais prefiro. Essas daqui, olha, que eu já tinha feito, eu acabei não colocando antes. Mas assim, ó, a melhor forma, ó, quando eu tô fazendo a parte aqui de concreto, que ele ainda tá úmido, eu coloco lá. Porque aí, o que acontece? Ele já vai sair, vai ficar preso ali no fundo. Nossa, é a melhor parte, é mais rápido também o processo. E quando a gente lembra, porque na grande maioria das vezes a gente terminou a produção, tem um monte de outra coisa pra fazer e a gente esquece. E aí uma vela sem pavio não funciona, Não né? funciona. Aí você tem que vir aquecer tudo de novo aqui dentro pra poder colocar. Tá. Mas eu falo assim, de colocar ela no concreto, eu acho mais rápido depois a produção, sabe? Ou se não, a gente vai, quando a gente coloca aqui, olha, tem nessa segunda opção aqui, a gente vai pegar e vai colocar a vela direto. É bem rápido, assim. Eu falei um tempo até maior, só por questão de tempo, assim. Mas olha, tá vendo a camada de cima, olha? Sim. O quanto ela já tá mais Ela já vai sequinha? ficando mais branca. Pelo menos para desenformar e terminar o acabamento dela. Porque aí pra secar mesmo, ela vai umas 12 horas, sabe? Aí até você embalar tudo, dar de presente ou mandar pro seu cliente, sabe? É umas 12 horas. É bem importante esse tempo de cura. Até para ver se tem alguma desnível para você acertar nela e tudo mais. Tanto é, ó, que eu vou pegar essa daqui, a gente já até tinha finalizado, mas eu vou mostrar mais uma vez aqui, Carla, a finalização, só para a pessoa aprender. Porque é tão importante a finalização, porque olha uma vela sem nada. Olha a diferença, né, de uma vela sem nada. Ela tem o seu charme? Tem o seu charme. Mas quando a gente faz um acabamento, né, por mais que seja um frufruzinho, assim, delicado, mínimo, mas já faz a diferença já, então. Então eu vou ensinar vocês a fazer aqui, gente, e é super rápido, não tem nada, assim, desafiador, bem tranquilo. Eu gosto bastante, Carla, de usar esse daqui, ó, esse rami. Que ele é um tipo de rami que ele é mais durinho, sabe? E aí ele não fica soltando aquele monte de fiapo. Nossa, eu amo esse aqui. Tá. Aí eu venho aqui fazer o meu... Primeiro eu gosto de fazer um nó nessa vela. Gente, eu acho muito importante o nó, viu? Tem gente que passa direto do nó e já vai direto fazendo o laço. O que que acontece? Fica tudo folgado, frouxo. Não é legal, tá? Então é bacana você vir aqui, olha, aperta bem, como é concreto, você não vai estragar seu concreto, por isso é importante fazer com boa resistência. Faça o nozinho. Fez o nozinho, agora é o que o pessoal fica enlouquecido, que é o tal do laço, né, Cris? Eu tenho uma irmã que ela esses dias foi fazer uma roupa para festa junina, que ela falou assim, eu dei o meu melhor com os meus laços. Eu, tá bom, Fer. Aí aqui, olha, uma coisa importante com o laço, pra gente fazer o laço perfeito, gente, não é de primeira, a gente vai fazer várias vezes, vai errar, se ficou feio a gente desfaz, mas aqui é que eu já fiz tantas vezes que saiu de primeira. Já está craque, Já né? está craque. Esse que eu gosto muito de usar, Carla, ele se chama Sempre Viva, essas florzinhas, e elas são uma gracinha, e elas, acredita que quando, por mais que elas estejam desidratadas, elas, quando tá mais quente, elas abrem mais e quando tá mais frio elas fecham. Olha que legal. Por isso que é o nome Sempre Viva. Ela sempre fica viva. Exatamente, faz todo sentido. Todo sentido. Dá para substituir, por exemplo, por mosquitinho, que é aquela que usa normalmente em buquê de flores, né? Sim, o pessoal ama mosquitinho. Nossa, super dá e é mais em conta, vale mais a pena. Eu aqui na loja eu uso muito mosquitinho. É porque agora eu não fui no fornecedor buscar e não desidratei. Porque o mosquitinho, Carla, eu gosto muito de utilizar ele já desidratado. Porque aí o cliente já vai receber na casa dele. Ai, olha que gracinha! Olha. Gente, faz diferença, né? Faz toda a diferença. E a Sempre Viva, então, eu gosto de desidratar ela. O que é desidratar? Você deixar ela amarrumar, você deixa ali pendurada e ela vai secar ali naturalmente. Porque ela desidratada, ela já vai para casa do cliente assim, sequinha, bonita, do jeito que vai ficar na decoração, sabe? Quando eu uso ela natural, ela é linda, bonita, mas ela branquinha ali dura 2, 3 dias. E aí a pessoa leva uma vela com acabamento branco, com uma florzinha linda, achando que vai ficar daquele jeito, não fica. Então, é muito... Nossa, e o mosquitinho, esse que a gente usa em casamento, ele é legal que você compra um maço, não, você usa uma vida. Nossa, você usa bastante tempo, vale a pena, viu? Boa pergunta. Agora, Érica. Perfeito. Maravilha. Aí, gente, pra finalizar aqui, ó, pra gente dar um bom acabamento pra nossa peça, o que a gente vai fazer? Com cola branca mesmo, tá? Que a gente vai usar cola branca sem o menor problema, porque o concreto, ele absorve super bem. Eu vou passar aqui um pouquinho.
e vou colocar o feltro por baixo. Você pode utilizar também cortiça, mas eu gosto do custo-benefício do feltro. Eu acho bem bacana. Acho que tem um acabamento bonito. E também você vai colocar em um móvel, ela não vai arranhar, né? Exato. Melhor coisa que você faz, gente, porque você consegue dar um acabamento para peça. A pessoa coloca num móvel que, sei lá, às vezes um móvel de madeira ali e acaba arranhando, imagina? Então você coloca aqui, ó, ela vai colocar no móvel dela tranquilamente, tá bom? Aqui, ó. Aí, olha, aqui, ó. Olha que bacana como é que fica o acabamento. Fica perfeito. A pessoa vai colocar no móvel dela, não vai estragar. E, gente, é o que eu falo da questão do artesanato bem feito, né? De qualidade. E faz toda a diferença. Toda a diferença mesmo. É isso, Érica, Carla. Você tem ideia mais ou menos de quanto de material a pessoa investe numa primeira etapa como essa? Olha, aqui a gente vamos falar com 50 a 80 reais você consegue fazer já algumas coisas básicas. E aí, agora para ter todo o material aí, você teria que dispensar pelo menos uns 150 reais. Porque a essência, a gente tem um custo na essência. Porque assim, a parte básica, concreto, areia, essas coisas, bem conta. Nossa, você faz, e aí você vai fazer muita vela em casa. Agora, depois a gente precisa de ter algumas coisas com qualidade, igual como a cera, a essência, que você vai investir um pouco mais. E a essência, por mais que você compre ali, eu compro ali 100 ml, ali um vidro daquele 100 ml, mas eu já pago 30 reais, então eu não consigo comprar menos. Não, até não faria tanto sentido. E aí, depois que a pessoa investiu, fez a vela em casa, ela quer vender. Por quanto mais ou menos ela pode vender uma vela deste tamanho, assim, toda linda e enfeitada? Olha, ela consegue dessa daqui vender de 24 a 35 reais uma vela dessa. Ela consegue vender uma unidade dessa, assim, acabada, finalizada. Então ela consegue ter uma boa fonte de renda também. Foi assim que eu comecei, com as velas de concreto. E pode ser uma segunda opção de renda, né? Tem muita gente fazendo isso. Né? Sim, exatamente. E sem contar que vira um hobby, né? Na verdade, eu comecei como um hobby também, né? E aí você se relaxa, porque é uma coisa tranquila de fazer. Você faz uma sujeirinha ali, mas assim, você tá com você mesmo, se conectada, fazendo com muito carinho. Imagina, pra você fazer um laço bem feito desse, você tem que estar com uma mão carinhosa ali, não tem como, né, Carla? Todo o trabalho que a gente faz com amor, ele vai ficar melhor, mais bonito, mais apresentável. A vela aqui já tá quase branca. E é isso, Faça Você Mesmo de hoje foi para apresentar essa vela que serve tanto para você enfeitar a sua casa, como para você deixar o ambiente perfumado, gostoso. Aqui eu já tô sentindo um cheirinho de roupinha limpa de bebê, sabe? Aquela coisa, cheiro de casa limpa, né? Tão bom, né? Maravilhoso. É isso. Faça você mesmo uma vela com base de concreto. A Érica, nossa artesã de hoje. Érica, muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento. Eu que agradeço, vocês são muito simpáticos, agradeço a presença de vocês aqui também. E, gente, ousem a fazer, porque assim, é uma delícia, vale super a pena, é um investimento assim, que você vai ter ali, você vai conseguir fazer várias peças e se desafie, porque é muito bacana. É isso. Muito obrigada, até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.